Graça e paz para você que está vendo agora essa mensagem por meio das suas redes sociais. Que você tenha mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro. Seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. E hoje nós vamos entrar com a seguinte mensagem. Selecione suas amizades se você quiser ser abençoado. Baseado na segunda carta de João, no capítulo 1. Até porque só tem um capítulo mesmo, dos versos 9 ao 11. Então eu desejo que essa mensagem fale poderosamente ao seu coração. E essa mensagem também é tema do capítulo 4 do meu livro mais recente, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Então eu te convido a ficar aqui até o final, que eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. A sua curtida, o seu comentário, o seu compartilhamento são rápidos, são gratuitos, levam somente alguns segundos e sinalizam que você está gostando do vídeo, que você quer que ele tenha um alcance maior. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, te convido a se inscrever. Esse canal, Escritor Márcio Ribeiro, toda sexta-feira tem uma mensagem nova para você. Fica aqui até o final que tem muita coisa legal. E o roteiro do vídeo é o seguinte: eu vou falar sobre o meu novo livro, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, e vou entrar no conteúdo da mensagem. E deixa eu te pedir uma outra coisa. Aí nos comentários tem um link da minha landing page. Clica no link, você vai acessar a sinopse de cada um dos meus livros. Além de Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, eu tenho de Lodebar para Wonderland, cuide bem da sua carreira profissional e o dinheiro nosso de cada dia. E aí na minha landing page também tem o telefone de contato para você me convidar para pregar na sua igreja. Ficarei muito feliz de pregar na sua igreja, ficarei muito feliz de levar a palavra de Deus lá e também levarei meus livros para que você possa adquiri-los lá. E que Deus esteja abençoando poderosamente sua vida. Vem comigo. Mais uma vez eu peço para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. E se você ainda não está me seguindo aqui nessa plataforma, clica aí no botãozinho para você me seguir, para você me acompanhar. Clica aí no coraçãozinho para você curtir, para você curtir o vídeo. Clica aí no botãozinho para você comentar. Clica aí na setinha para você compartilhar. A sua curtida, o seu comentário, o seu compartilhamento, eles sinalizam que você gostou do vídeo, que você quer que esse vídeo tenha um alcance maior. E eu quero falar para você sobre o meu novo livro. Antes do meu novo livro, clica aí na minha landing page. Nos comentários tem um link da minha landing page. Clica aí que você vai acessar a sinopse de cada um dos meus livros. Vai ver como é que você faz para comprá-lo. Já vai direto para o site para você comprar e receber no conforto da sua casa. E também tem o telefone para contato para você me convidar para pregar na sua igreja. Agora vamos lá. Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, é um livro que traz mensagens muito poderosas para você. São 4 perguntas que eu respondo aqui. Cada uma delas dá título ao capítulo. O primeiro capítulo tem a seguinte pergunta: o que significa não colocar coisa má diante dos nossos olhos? O capítulo 2 tem a seguinte pergunta: quais são os critérios que devemos adotar para impedir que coisa má entre nos nossos lares? O terceiro capítulo tem a seguinte pergunta: por que os nossos olhos são o espelho da alma? E o quarto capítulo tem a seguinte pergunta: por que devemos tomar cuidado com quem permitimos que entre nos nossos lares? E esse capítulo específico vai ser o tema da mensagem que eu vou pregar daqui a pouco. Fica aqui até o final, acompanha o vídeo aqui nessa plataforma. Você sabe que aqui ele vem em séries. Toda sexta-feira começa uma série nova e você sabe que você tem que seguir a parte 1, parte 2, parte 3, para que você possa pegar a mensagem toda. Então deixa eu te falar. O capítulo 4 desse livro, como eu falei, por que devemos tomar cuidado com quem permitimos que entre nos nossos lares, vai ser o tema da pregação. Selecione suas amizades se você quiser ser abençoado. Então, o que acontece? Na mensagem, eu vou analisar o texto
E você sabe muito bem que para fazer o vídeo você tem um tempo, né? Porque senão o vídeo fica muito longo, fica até inviável para você postar. Mas aqui no livro eu posso esmiuçar, como eu fiz. Aqui no livro eu fiz uma abordagem mais detalhada, uma abordagem com os versículos, uma abordagem com muita coisa que eu tenho certeza que vai trazer edificação para a sua vida. Para você comprar o livro, como eu falei, clica aí nos comentários, no link da minha landing page, leia a sinopse do livro se você quiser entender um pouco mais sobre ele. Verifica lá que na própria landing page tem os sites para você comprar. Você já vai clicar direto no site, comprar, receber na sua casa, desfrutar da leitura, ser abençoado pelo conteúdo que tem nesse livro. Tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao seu coração por meio dele. Tenho certeza que você vai obter crescimento espiritual com o conteúdo desse livro. Tenho certeza que você vai passar a entender verdadeiramente o que é o avivamento. O verdadeiro avivamento. Aquele avivamento que não é produzido pelo emocionalismo dos louvores, aquele avivamento que não é produzido pela histeria do reteté. É o avivamento que é produzido pela profundidade que a palavra de Deus traz. É o avivamento que é produzido pela profundidade que a oração traz. É o avivamento que é produzido pela profundidade que as nossas escolhas elas trazem. Ou seja, quando nós aprendemos a selecionar o que nós vamos colocar dentro de casa, em termos de internet, de TV, de streaming, de rádio, enfim, de tudo. É o capítulo 2. Quais são os critérios que devemos adotar para impedir coisa mais nos nossos lares? Esse avivamento profundo que eu falo, ele vem com esse entendimento sobre o que significa não colocar coisa má diante dos nossos olhos, que eu falo sobre isso no capítulo 1. E o avivamento verdadeiro, ele vem do entendimento do porquê que os nossos olhos são o espelho da alma. Tá certo? Então, compre o livro. Tenho certeza que Deus vai falar poderosamente no seu coração. Tenho certeza que esse livro vai ter uma leitura muito agradável para você. Eu tenho certeza que você vai ser grandemente impactado e edificado. Deus abençoe sua vida. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. A sua curtida, o seu comentário, o seu compartilhamento são rápidos, são gratuitos, levam somente alguns segundos e sinalizam para a plataforma que você está gostando do conteúdo, que você quer que esse vídeo tenha um alcance maior. Então clica aí nos comentários que você tem aí a landing page, minha landing page. Você vai entrar, você vai ver a sinopse de todos os meus livros, vai ver os sites onde você pode comprá-los, vai ver o telefone de contato para você me convidar para pregar na sua igreja. E eu vou ter muita alegria de estar na sua igreja pregando a palavra. Vou ter muita alegria de fazer a obra de Deus na sua igreja pregando a palavra. Não cobro nada para pregar. Vamos para o conteúdo da mensagem. Selecione suas amizades se você quiser ser abençoado. Abra sua Bíblia na segunda carta de João, capítulo 1. Como eu falei no começo do vídeo, a carta de João só tem um capítulo. A segunda carta. A terceira também. Ele escreveu 3 cartas. Essa segunda carta só tem um capítulo. Então abre aí, lá no finalzinho da Bíblia, tá? Você vai achar Apocalipse, você volta um pouquinho, você vai encontrar as cartas de João, tá? Lá no finalzinho da Bíblia, não confunda com o Evangelho de João. Então vamos lá. Segunda carta de João, capítulo 1, do 9 ao 11. Selecione suas amizades se você quiser ser abençoado. A partir de agora. Verso 9. Se vocês forem além do ensino de Cristo, perderão a Deus de vista. Mas, se forem leais
aos ensinos de Cristo, terão a Deus também. E então terão tanto o Pai como o Filho. Se alguém for ensinar a vocês e não crer no que Cristo ensinou, nem sequer convidem a entrar em suas casas, nem o saúdem. Se vocês o fizerem, estarão tornando-se companheiros dele e das suas obras malignas. Que Deus abençoe essa palavra e que ela continue ministrando poderosamente aos corações de cada um de nós. Tenho certeza que durante esses minutos de mensagem, Deus vai falar conosco aqui acerca desse texto. Vamos lá. A segunda carta de João, ele orienta as suas ovelhas, já que ele era um pastor. Ele traz essa orientação muito forte, muito firme, muito poderosa acerca de a quem nós estamos dando ouvidos. Meu irmão, minha irmã, preste atenção. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Nós estamos vivendo tempos que permitem que as pessoas tenham total liberdade para falar o que quiserem, certo? A internet, ao mesmo tempo que ela nos dá essa liberdade, ela ao mesmo tempo que sem filtro, ela se tornou terra de ninguém. Por isso que os governos, não só no Brasil, mas no mundo todo, estão procurando criar marcos regulatórios para quê? Para que comece a haver limite. Não significa censura. Não confunda censura com limite. Censura é você não poder expressar uma ideia. Tá? Isso é censura. Limite é você ser situado acerca de como você vai expressar as suas ideias. Por exemplo, eu posso discordar de um governo. Tá? Eu poderia discordar do governo atual do país, eu poderia discordar do governo anterior do país. Poderia não, posso, se eu quiser. Nós estamos numa democracia, tenho o direito. Mas o que eu não tenho o direito é de ofender quem está no poder ou quem já esteve no poder. O que eu não posso é xingar quem está no poder ou quem esteve no poder. O que eu não posso é levantar calúnias contra quem está ou contra quem esteve. O que eu não posso é fazer ameaças a quem está ou a quem já esteve. Isso significa colocar limites. Então, a internet ela tem essa questão de você ter a liberdade para falar, como eu estou aqui, tem muitos que estão usando essa liberdade para pregar, mas é necessário sim que haja esse marco regulatório para que haja um limite. Tá? Por quê? Porque nós temos visto a proliferação de mensagem de ódio, temos visto proliferação de fake news, temos visto proliferação de mensagens que trazem calúnia, injúria, difamação, temos visto mensagens que têm trazido ensinamentos totalmente errados, não somente acerca da palavra de Deus, não, tá? Tem ensinamentos errados circulando na internet sobre saúde, sobre educação, sobre cultura, sobre tudo, tá? Então esse texto ele nos faz pensar acerca desse assunto. Vamos analisar verso por verso, que eu tenho certeza que o que eu estou falando vai ficar mais claro para você. Vamos ler o verso 9 novamente. Olha o que João fala. Se vocês... Vamos lá. Se vocês forem além do ensino de Cristo, perderão a Deus de vista. Mas se forem leais aos ensinos de Cristo, terão a Deus também. E então terão tanto o Pai como o Filho. O que João quer dizer com isso?
O que João quer dizer é o seguinte: em termos de religião, em termos de ensinamentos cristãos, existem pessoas que estão ensinando além daquilo que Cristo ensina. Como assim? Estão procurando criar dogmas, estão procurando criar ensinos de homens para poder conduzir o seu rebanho. Exemplo: houve um passado recente que igrejas como a Assembleia de Deus proibiam os garotos de jogarem bola. Não há em nenhum lugar na Bíblia apoio a esse tipo de coisa. Também havia restrição. Muitas igrejas evangélicas não permitiam que os membros fossem à praia. Não há nenhuma restrição bíblica quanto a isso. Existem igrejas que até o dia de hoje limitam o guarda-roupa dos crentes, aquilo que o crente pode e aquilo que aquilo não pode vestir. Eles é que determinam. Quando na verdade a Bíblia nos orienta acerca do bom senso, acerca do recato, da discrição. Traduzindo, uma mulher, não há nenhum problema de uma mulher ir para a igreja de calça comprida. A Bíblia não proíbe isso. Quando se fala em traje de homem, não é essa interpretação literal, não. Tá? Até porque naquela época nem havia calça. Você tinha as túnicas masculinas e femininas com pequenas diferenças. Mas vamos lá. Então não há nenhuma proibição bíblica para uma mulher usar uma calça, ou pintar um cabelo, ou pintar as unhas, ou colocar um mega no cabelo, ou colocar um prolongamento, um acrigel na unha. Não há nenhuma restrição, ou maquiagem, ou batom, ou bijuteria, não há nenhuma restrição quanto a isso. À luz da Bíblia, não. O que doutrinas de homens ensinam está indo além dos ensinos de Cristo. Cristo nunca ensinou isso. O que a mulher não pode é ser vulgar na sua vestimenta. O que a mulher não pode é ser uma árvore de Natal. Deus chamando a atenção. É a discrição e o recato. Agora, a mulher andar bonita, bem arrumada, bem maquiada, se quiser pintar o cabelo, se quiser cortar o cabelo, se quiser botar a unha de acrigel, ou se quiser botar um mega, não há nenhum problema, nenhuma restrição quanto a isso. E quanto aos homens, não há nenhum problema se o homem não usar um paletó e gravata, botar uma calça jeans, uma camisa social, uma camisa mais esportiva, polo, que seja. Não há nenhum problema quanto a isso. O homem não vai deixar de ser santo. O homem não vai deixar de ser santo se dentro da casa dele usar bermuda. Não há nenhum ensino na palavra de Deus que diga que o homem tem que usar calça o tempo todo, inclusive dentro de casa, como algumas igrejas determinam. E isso é ir além dos ensinos de Cristo. Cristo nunca ensinou isso. Tá? O que vale para a mulher vale para o homem. O que no homem não pode é ser vulgar. Botar aquelas camisas apertadas para marcar o corpo, para parecer que está fortinho, ou usar aquelas calças justas, apertadas, marcando o corpo. Isso aqui não pode fazer. É o recato, o bom senso, a discrição, entendeu? Por exemplo, tem igreja, acredite você, que em pleno século XXI não permite que um homem de barba como eu suba ao púlpito para pregar. Tá bom para você? Tem igreja que proíbe. Isso é doutrina de homem. É algo que foge, está além do ensino de Cristo. Em nenhum lugar na Bíblia há isso. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito isso. Tá? Não existe isso. Então, espero que você tenha entendido o que eu queria dizer aí com o verso 9, né, explicando o que João queria dizer. Com o verso 9, no que diz respeito à igreja. Agora, vamos trazer isso para a nossa vida diária, tá? Porque esse texto aí também se aplica à vida diária e eu quero que você entenda. No livro Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, essa mensagem ela é tema do capítulo 4, que tem a seguinte pergunta, o seguinte título: por que devemos tomar cuidado com quem permitimos que entre nos nossos lares? E aqui eu vou fazer a aplicação do verso 9 para a nossa vida diária. Vamos lá.
Quem é que você permite que entre na sua casa? Vamos lá. Você permite que entre na sua casa uma pessoa que faça fofoca, por exemplo? Vamos lá. Um vizinho seu, que de repente você conhece ali, você travou uma amizade assim e tal, e você convida ele para tomar um café na sua casa. Um exemplo. Ou ele aparece, você abre a porta, pá, ele entra, e aí ele começa a falar mal dos outros vizinhos para você. Então, a pergunta que eu faço é: por acaso Jesus ensinou isso? Que a gente deve entrar na casa dos outros e falar mal das pessoas? E grava outra coisa. Essa mesma pessoa que fala mal dos outros para você, pode ter certeza que ela entra na casa dos outros e fala mal de você para os outros. O ambiente de trabalho, vamos lá. A quem que você dá a ideia no ambiente de trabalho? Você dá a ideia no seu ambiente de trabalho para aquele colega que faz fofoca do chefe, faz fofoca do gerente, faz fofoca do colega? É esse tipo de gente que está perto de você, que não traz o ensino de Cristo? Eu não vejo Jesus aqui na terra trabalhando, não consigo imaginar se Jesus voltasse hoje. Não imagino Jesus trabalhando, falando mal do chefe, falando mal do colega, falando mal do gerente, falando mal do vizinho. E dentro da igreja, meu irmão, que tipo de amizade você tem dentro da igreja? Você anda muito colado com aquele irmão, com aquela irmã que fala mal do irmão, fala mal do dirigente do círculo de oração, fala mal do dirigente do louvor, fala mal do pastor, fala mal da missionária, da pastora. E aí? É com esse tipo de gente que você anda? Gente que não traz o ensino de Cristo para a sua vida? Gente que não tem testemunho para dar para você? É com esse tipo de pessoa que você anda? Então medita aí. O verso 9 ele tem essa profundidade também. Você pode aplicar tranquilamente para o ensino doutrinário da igreja e pode aplicar tranquilamente para a sua vida diária. Agora vamos para o verso 10 para você entender a profundidade. Vamos lá. Antes de concluir, quero concluir o verso 9. Quem segue o ensino de Cristo, como Cristo ensinou, consegue ver tanto Cristo quanto Deus, como o próprio texto diz. Consegue ter tanto Cristo quanto Deus na sua vida. Vamos para o verso 10, para você entender. Vamos lá. Se alguém for ensinar a vocês e não crê no que Cristo ensinou, nem sequer convidem a entrar em sua casa, nem o saúdem. Vou repetir. Se alguém for ensinar a vocês e não crê no que Cristo ensinou, nem sequer o convidem a entrar em sua casa, em suas casas, nem o saúdem. Como assim? É a continuação da explicação do verso 9. Então vamos lá. Por parte, no que diz respeito ao ensino religioso doutrinário dentro da igreja. Então, se essa pessoa vai ensinar para você e não crê naquilo que Cristo ensinou, então você não deve nem receber na sua casa e nem saudar. Você não deve nem convidar para entrar na sua casa e nem saudar. Como assim? Vou explicar para você. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu prego para você que Deus não se agrada do divórcio. Vou dar um exemplo aqui, que eu acho que é um tema que pode se encaixar. Prego para você que Deus não se agrada do divórcio, até porque a Bíblia diz isso. Deus não criou o divórcio. Mas eu também entendo que no mundo de hoje existem situações que ele se torna inevitável. Por exemplo, eu jamais orientaria uma mulher debaixo de um relacionamento abusivo a ficar nesse relacionamento. Eu orientaria essa mulher a meter o pé. Meter o pé é uma coisa, casar de novo é outra. Vamos separar bem as coisas aí. Tá, eu ensino isso, mas eu na minha vida caso com uma mulher, aí não gostei, traí, separei, casei de novo, não gostei, separei, traí, casei de novo, não gostei, separei, traí, casei de novo. Ou seja, eu não creio no que Cristo ensinou. Você tem exemplos reais aí
de pessoas que são pastores, inclusive, que estão no 4º casamento, no 5º casamento, que vivem trocando de mulher, vivem trocando de marido, levianamente. Como eu falei, os casos que estão aí na internet, a maioria é de pessoas que verdadeiramente fizeram isso de forma leviana. Com todo o respeito que eu estou falando, mas sim, tá? Teve adultério envolvido, enfim. Os casos estão aí na internet. Mas, como eu falei, temos que aprender a separar muito bem as coisas. Eu, infelizmente, me divorciei 2 vezes. Não teve o motivo que justificasse o divórcio, que é o caso do adultério. Não teve. Estou aqui falando olho no olho. Não teve. Mas aconteceu. Não teve. Aconteceu. Agora, eu sei que eu não vou poder chegar numa 3ª vez e tentar de novo. Senão vai ficar uma coisa leviana da minha parte. Tentar, aí não dá certo, o que? Tento a 4ª vez. Aí não dá certo, tento a 5ª vez. Aí não dá certo, eu tento a 6ª vez. Então não estou falando nada que eu mesmo não tenha vivido. Eu mesmo não tenha experimentado. Tá? Eu escolhi esse tema para falar, que eu sei que ele é um tema bem polêmico, inclusive, tá? Mas que nós temos que aprender a lidar com maturidade e separar, tá? Quem vive na vulgaridade, trocando de mulher, trocando de marido toda hora, tipo a mulher samaritana, teve 5 maridos e o que estava com ela nem era marido dela. Mas até ela recebeu o perdão de Jesus. Mas ela recebeu o perdão e tomou emenda, tá? Se você olhar, você vai ver que ela tomou emenda. Porque o perdão que Deus nos dá, quando nós recebemos esse perdão, que vem através do nosso encontro com Jesus, do nosso confessar com os nossos lábios que Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, isso implica em mudança de vida. Isso implica em renunciar a velhas práticas, renunciar a velhos hábitos. Então, voltando ao verso 10. Então, se alguém vier ensinar para você doutrina da palavra de Deus, coisa e tal, pregação, e não vive aquilo que crê, não receba em casa, não convide para entrar na sua casa, e nem o saúde, tá? Comprovadamente você tem gente aí que vive por aí pregando a palavra de Deus, cantando louvores a Deus, com a vida toda torta, toda errada. Tem os que fazem isso, todo mundo sabe, mas ainda não há provas, né? Ainda não apareceram as provas. Há os que tanto fizeram, que chegou uma hora que a paciência de Deus acabou e o próprio Deus sinalizou que já deu. O escândalo veio à tona, ou os escândalos vieram à tona, no plural. Você pode consultar na internet. Infelizmente, eu vou repetir a palavra, infelizmente a internet está cheia desses escândalos. Aplica-se a isso. Agora vamos trazer para a nossa vida diária. Vamos lá. Para as nossas amizades, tal. Que tipo de pessoa entra na nossa casa? Como eu falei, é o tema do nosso livro. Por que devemos tomar cuidado com quem permitimos que entre nos nossos lares? Tem tanta mulher casada que hoje está sofrendo tanto por causa disso, porque não vigiou quanto a isso, botando a melhor amiga dentro de casa e falando mal do marido para essa melhor amiga. E essa melhor amiga, com muitas aspas, dando força para ela, não, separa dele, você não está feliz, separa. Só que essa amiga está bem de olho no teu marido, tá, irmã? Ela está te dando força para tu largar dele, mas para tu largar dele, para ela pegar ele para ela, tá? Quantas mulheres não estão sofrendo isso no dia de hoje? Quantas? Tem uma que é bem famosa, a pastora Sandra Alves. Procura na internet aí, testemunho da pastora Sandra Alves, que você vai ver que ela fala exatamente o que eu estou contando para você. O marido dela era o pastor presidente da igreja, ela era a vice-presidente lá, a esposa do pastor,
E as irmãzinhas, as varoazinhas da igreja que andavam com ela, eram as que se deitavam com o maridão dela, o pastor. O pastor usava o cajado ungido com elas. E a melhor amiga dela, aquela que fazia a agenda dela, foi a que se tornou a amante do pastor oficial, e o pastor largou a esposa, largou a igreja para ficar com ela. Então o testemunho dela está aí. Você já deve ter visto. Bota aí testemunho da pastora Sandra Alves que você vai encontrar. Ela fala desse tema abertamente, que aconteceu com ela. E tem homem também que sofre pra caramba porque abriu a porta da sua casa para aquele que ele achava que era amigo. Um conhecido meu, inclusive, esse assunto que eu vou falar é tema do meu livro De Lodebar para Wonderland, tá? É um dos capítulos do livro De Lodebar para Wonderland, eu conto o testemunho desse meu conhecido. Aqui o livro. Esse meu conhecido, ele tinha um amigo, e os anos se passaram, desde a época de mocidade, todo mundo na igreja, esse amigo dele virou pastor, e esse meu conhecido aí, ele virou vice-presidente da igreja, coisa e tal, e o casamento desse meu conhecido entrou em crise. O pastor, ao invés de aconselhar, ele preferiu usar o cajado dele com a esposa desse meu conhecido, se é que você está entendendo o que eu quero dizer. Entendeu? E vários casos semelhantes existem aí. Eu certa vez eu fui pregar numa igreja, eu não vou falar onde foi, eu encontrei um caso semelhante a desse meu conhecido, muito semelhante, tá? Eu fui pregar numa igreja, um conhecido meu me convidou para pregar, e lá Deus me mostrou que aquela igreja estava enfrentando problemas seríssimos relacionados a pecado, e Deus me fez inclusive mudar o tema da mensagem. Ali eu preguei, e não demorou 6 meses e aquela igreja fechou, porque o escândalo estourou. O pastor estava envolvido com a esposa de uma ovelha dele, de um membro da igreja dele, que era amigo dele, de frequentar a casa um do outro, coisa e tal. A igreja fechou, a maioria daqueles irmãos foi congregar numa igreja próxima lá de onde eu morava. Entendeu? Alguns outros se espalharam para outros cantos, outros infelizmente desviaram, foram parar no mundo. Pois é. Então, caso real. Soube de um outro caso, numa outra igreja que eu fui pregar, foi o contrário. O diácono da igreja que pegou a mulher do pastor. Então, por que eu estou falando isso? Por causa dessa coisa de amizade, ficar enfiando dentro de casa. Ah, você quer dizer que a gente tem que ser paranoico e não ter amizade com ninguém? Não, eu não disse isso. Por isso que o título da mensagem é: selecione suas amizades se você quiser ser abençoado. Até Jesus selecionou. Se você examinar sua Bíblia, já falei isso. Eu falo, quase toda semana eu falo disso aqui. Jesus nunca levou os 12 para tudo. Se você observar bem, você vai ver que em momentos mais profundos, de mais intimidade, Jesus só levava 3 com ele, tá? Pedro, Tiago e João. Em termos de amizade mesmo, João era aquele que verdadeiramente era amigo de Jesus. Esse João que escreveu essa carta que eu estou pregando hoje aqui. Pois é. E Jesus o tratava como amigo a ponto de dizer para ele, quando ele estava crucificado, dizendo: João, essa aqui é sua mãe, apontando para Maria. Esses são seus irmãos, cuida deles. E virou para Maria e falou: mãe, esse é seu filho. Tá? Então, Jesus via João como amigo. E João via Jesus como amigo. E Jesus, em outros momentos da vida dele, aqui na terra, Jesus andou sozinho. Se você olhar, você vai ver que às vezes que Jesus se retirou para orar, ele se retirou sozinho. Naquele texto que ele pede para os Pedro, Tiago e João ficarem vigiando para ele subir para orar, Pedro, Tiago e João ficaram parados em um determinado lugar. E daquele lugar em diante, Jesus foi sozinho. Tá? Então, o que eu estou falando não é para você ser um neurótico, de não falar com ninguém, de se isolar, ser um recluso, ser um eremita, não.
O homem das cavernas não. Estou falando de selecionar a amizade. Nossa casa é nosso porto seguro, sim. Nossa casa tem que ter controle. Nossa casa nunca pode ser porta giratória, tá? Esse é um erro muito grande que nós cometemos. Nossa casa não é lugar para, por exemplo, receber pessoa para orar, para negócio de libertação, porque a pessoa sai de lá liberta e o lixo espiritual que saiu daquela pessoa fica dentro da casa da gente. Não pode, está errado. Nossa casa não é para isso, não pode ser. E isso muito crente dá mole, tá? Por isso que muito crente passa a prova. Eu conheço pastor que a casa dele é a extensão da igreja. Tá lá o pastor com as esposas, não tem privacidade. Dia e noite aparece aqueles fios desencapados lá. Aquele monte de crente problemático, aquele monte de fio desencapado lá. E só deixando treva lá na casa do pastor e da missionária. Conheço, sei do que eu estou falando. E vou te falar outra coisa aqui da minha vida pessoal. Eu não fui criado em lar evangélico, não. Tá? A minha avó, a mãe do meu pai, ela era católica praticante. Eu fiz catecismo, eu fui até a primeira comunhão. O pai da minha mãe era espírita, kardecista. Ele tinha um centro, sei lá, lá na Zona Oeste, coisa e tal. Ele era responsável lá. E ele dava passe, né? Como a gente costuma falar. Ele dava passe. Muitas vezes ele chegava do trabalho e ele era procurado para as pessoas para rezar espinhela caída. Quem lembra disso antigamente? Tinha muito isso. Mas minha avó nunca permitiu que ele fizesse isso dentro de casa, tá? Eu não estou falando de gente crente não, tá? Mas minha avó nunca deixou ele fazer isso dentro de casa, né? Ele procurava fazer em outros cantos, mas dentro de casa meu avô nunca levou ninguém para fazer. Tá? Só para lembrar você. Estou citando um exemplo de pessoas que nem cristãs, nem evangélicos eram, tá? E vejo muito crente dando mole nesse sentido. E voltando aqui. Quem é que você recebe para ser seu amigo? Tá? No futebol, é aquele que fala mal dos outros? No trabalho, é aquele que fala mal dos outros? O verso 10 é meio que uma complementação do verso 9. Então, é só você parar para pensar no que a pessoa está falando. É só você parar para analisar a conduta da pessoa. Jesus faria esse tipo de coisa? Se essa pessoa não traz esse ensino de Cristo, sim, porque nós temos que refletir aquilo que Cristo é. Por isso que nós somos chamados cristãos. Será que um desses crentes que tem por aí que destila tanto ódio, será que a gente pode chamar de cristão? Você imagina Cristo com ódio? Olha aqui no meu olho. Você consegue imaginar Jesus com ódio de gente que votou no Lula? Como a gente vê um monte de crente que é bolsonarista. Pastor, inclusive. Você imagina Jesus com ódio de alguém que votou no Lula? Se você imagina, então você está no lugar errado. Então você tem que se converter. Porque Jesus nunca teve ódio por ninguém. Nem com relação aos cambistas que ele encontrou no templo. Ele ficou com raiva da situação. Ele ficou furioso com o comércio. Isso sim. E isso com certeza, se Jesus estivesse aqui na Terra, ele continuaria fazendo hoje. Ele ia começar dando chicotada em um montão desses que está no púlpito aí, cobrando para pregar. Eu falei isso semana passada ou retrasada. Esses aí iam tomar muita chicotada de Jesus no lombo. Com certeza. Se Jesus voltasse hoje em forma de homem, como foi da outra vez, e andasse pela terra, aqui no Brasil, meu irmão, o que ia ter de pregador e pregadora tomando chicotada aí porque está vendendo a palavra? Enfim. Mas então se essa pessoa não traz o exemplo de Cristo, o ensino de Cristo, a conduta de Cristo, não o receba na sua casa, não o convide para entrar na sua casa, nem sequer o saúde. Vou ler o verso 11 para nós fecharmos então. Vamos lá.
Se vocês o fizerem, estarão tornando-se companheiros dele e das suas obras malignas. Ou seja, aqui João quis dizer que se nós abrimos a nossa casa, a nossa vida para esse tipo de pessoa que não tem o exemplo de Cristo, que não crê nos ensinos de Cristo, que não traz os ensinos de Cristo, que fala mal do pastor, fala mal do chefe, fala mal do colega, fala mal do vizinho, fala mal do parente, fala mal do amigo e faz intriga, faz fofoca, maquina para derrubar a pessoa do cargo da igreja, maquina para derrubar a pessoa do cargo no ambiente de trabalho. Esses exemplos todos de negativos que tem, que eu já citei, não vou ficar repetindo para não me tornar repetitivo. Então, você já deve ter ouvido aquele ditado: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Certo? Você já deve ter ouvido esse ditado. E esse é um ditado super verdadeiro, super atual. Paulo fala sobre isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 3, quando ele diz que não se enganem, as más conversações corrompem os bons costumes. Se você anda com gente que tem maus costumes, você vai ser visto da mesma forma que eles são vistos. Se você fica o tempo todo andando com gente que tem a boca suja, daqui a pouco você está com a boca suja também, falando palavrão, falando imoralidade sexual. Na vida, enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós somos influenciadores e somos influenciados também, tá? O normal é que isso seja uma via de mão dupla. A gente aprende e ensina e aprende. A gente influencia e a gente é influenciado, tá? Quer seja para o bem, quer seja para o mal. Aqui eu estou tratando de seguinte: nós temos que aprender a ser influenciadores para o bem, que é o que eu estou tentando fazer aqui, pregando a palavra de Deus toda sexta-feira. É o que eu estou tentando fazer através dos meus livros. Ser um influenciador do bem, trazendo para vocês coisas que façam com que vocês possam despertar para que vocês sejam influenciados para o bem e se tornem influenciadores também para o bem, tá? Não somente com relação às coisas espirituais, mas a tudo, tá? A vida é um pacote holístico, como o pessoal gosta de fazer, o todo, tá? Várias áreas da vida, não só espiritual. Então, diga-me com quem andas, eu te direi quem és, aplica-se isso aqui, ó. Quem anda com esse tipo de gente é visto como igual. Vocês já viram que tanta gente morre por engano aí, nesses lugares aí conflagrados, pela situação aí da crise da segurança pública, vamos colocar assim, com relação à crise da segurança pública. Por quê? Porque estava no lugar errado, na hora errada. Estava conversando com quem não era para conversar, estava perto de quem não era para estar. Tantos casos que eu conheço, gente que, por engano, estava lá. Se não tivesse lá, estaria vivo, mas estava lá andando com quem não devia. Foi preso porque estava andando com quem não devia. Entendeu? É muito ruim. É muito ruim. Selecione suas amizades se você quiser ser abençoado. Isso vale para a criança, isso vale para o adolescente, isso vale para o jovem, isso vale para o adulto, isso vale para o idoso, isso vale para o homem, isso vale para a mulher, tá? Isso vale para o crente, isso vale para o não crente. Selecione suas amizades se você quiser ser abençoado. Tá? Não há nenhum problema em termos amizade, não há nenhum problema. Eu estou falando de critérios para selecionar amizades. Eu estou falando de preservar nossa casa. Entendeu? Muito cuidado com quem você permite que entre na sua casa. Muito cuidado com quem você permite que entre na sua vida. Muito cuidado com quem você permite que faça parte da sua vida. Isso se aplica a tudo, inclusive
Relacionamento afetivo. Tem tanta gente que se arrebenta porque não vigia nisso. Tanta gente que quebra a cara porque não vigia nisso. Tanta gente que se aproxima de gente narcisista, gente exploradora, gente aproveitadora, gente interesseira. Mas o que é mais interessante é que a maioria dessas pessoas dá sinais. Só que a outra pessoa, completamente cega de paixão, parece que fica hipnotizada, parece que fica emburrecida, não percebe. Demora meses ou anos para perceber. Só consegue perceber muitas vezes quando já está preso na teia da aranha. Entendeu? Muito perigoso. Então, eu quero finalizar deixando essa mensagem para você. Primeiramente, eu quero reforçar para que você compre o meu livro, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Eu quero fazer você entender que nesse livro, o capítulo 4, eu aprofundo esse tema que eu preguei aqui, tá? Eu aprofundo, eu falo coisas lá que eu não falei aqui. E eu quero convidar você a comprar meu livro para você ler, para que você possa verdadeiramente crescer espiritualmente. Eu quero que você entenda essa verdade. Para que você possa prosperar na sua vida, ser abençoado na sua vida, sim, vai ser necessário você selecionar suas amizades. Sim. Ser muito criterioso com quem você permite que entre na sua casa. Muito criterioso com quem você permite que faça parte da sua vida. Seja como vizinho, seja como amigo, seja como colega de trabalho, seja como companheiro de jornada na igreja, seja como for. Você vai ter que selecionar, sim. Vai ter que aprender. Ah, como é que eu faço? Peça sabedoria a Deus que ela lhe será dada. É João mesmo, inclusive, que escreve isso na primeira carta dele. Ele fala sobre discernimento de espíritos, que inclusive eu já preguei sobre esse assunto há um tempo atrás. Procura aqui na playlist dessa plataforma, você vai encontrar mensagem, já preguei sobre isso. Então, é o saber discernir espíritos, para saber os que vêm de Deus ou não. É isso. Só até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração, e o tema da mensagem de hoje foi: selecione suas amizades se você quiser ser abençoado. Baseado na segunda carta de João, capítulo 1, do 9 ao 11. Desejo que Deus abençoe sua vida, desejo que Deus continue falando ao seu coração, depois que você encerrar a visualização desse vídeo. Desejo que Deus ministre o seu coração, desejo que Deus tire as vendas dos seus olhos e que você consiga entender a verdade fundamental para o seu crescimento espiritual. Você selecionar suas amizades se você quiser ser abençoado, tá? É um ensino que eu trago com profundidade tanto aqui na mensagem e mais profundamente ainda no meu livro Avivamento, onde ele começa como alcançá-lo. Muito obrigado que você ficou até aqui. Para você que viu esse vídeo no YouTube, toda sexta-feira tem vídeo novo para você aqui, tá? Para você que viu nas demais plataformas, tipo TikTok ou Quai ou Instagram, você sabe que começa uma nova série sexta-feira. E você sabe que a série sempre é por parte. Parte 1, parte 2, parte 3, para que você possa entender todo o conteúdo da mensagem. Clica nos comentários para que você possa ver a minha landing page. Clica no link, acesse a sinopse de cada um dos meus livros, acesse os sites nos quais você pode comprá-los, receba no conforto da sua casa, seja edificado por essa leitura. Também no link da minha landing page tem um telefone de contato para você me convidar para pregar na sua igreja. Então, muito obrigado que você ficou até aqui. Desejo que Deus abençoe sua vida e espero você aqui no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.